Abençoe. Queridos irmãos, que possamos nesse instante prepararmos o nosso coração, a nossa mente, para nos voltarmos para os objetivos desta reunião, que é justamente buscarmos os valores espirituais que todos nós necessitamos e ansiamos por encontrar. Nós hoje vamos conversar um pouco a respeito da nossa própria vida. Vamos fazer um pouco de filosofia, não é? Então, a gente encontra nos dicionários algumas explicações sobre o que significa a filosofia. Filosofia tem como objeto fazer perguntas fundamentais sobre o próprio indivíduo, sobre a natureza, sobre aquilo que o cerca e busca as respostas que são ordenadas e inteligentemente organizadas para a satisfação desses mesmos questionamentos. Então, o objetivo da filosofia é encontrar respostas para perguntas que são de aflição da criatura humana. A maioria de nós vive normalmente o dia a dia sem uma preocupação maior por problemas mais transcendentais da vida. A rigor, nós nos ocupamos em nossas atividades e vivemos aqueles objetivos imediatistas da nossa vida. E muito dificilmente a gente para questionar coisas. Mas a vida nos coloca em situações muitas vezes difíceis. E nessas situações difíceis, em momentos de angústias e dificuldades, nós muitas vezes somos quase que convocados a fazer questionamentos. Então hoje nós vamos tentar fazer alguns questionamentos e buscar pensar um pouco juntos, porque nós estamos numa casa espírita, nós temos um objetivo que é encontrar soluções para dificuldades que a gente carrega, mas a solução para essas dificuldades podem não ser rápidas e simples. E por isso mesmo, devido à falta de hábito que nós temos de irmos questionando coisas mais profundas, nós também não temos respostas de cunho mais fundamental. E por isso nos angustiamos com as dificuldades de encontrar soluções daquilo que nos aflige. Quando nós estamos com uma dor, nós queremos logo um remédio que nos tire a dor. Suportar uma dor é uma coisa difícil. Quando nós temos alguma pessoa do nosso coração que está em dificuldade muito grande, nós ficamos aflitos, porque queremos, de uma forma mais ou menos rápida, resolver aquela aflição e tirar aquela pessoa da angústia, da dificuldade em que ela se encontra. Porque, como é uma pessoa que a gente gosta, a aflição dela passa também a ser a aflição da gente. E a gente não gosta de sofrer. A maioria de nós que somos pais, não queremos que nossos filhos sofram. Muito mais por egoísmo do que por amor a eles. Porque qualquer filho nosso que sofre, a gente sofre junto. E a gente não quer sofrer. Então a gente tenta arranjar, às vezes até interfere de maneira inadequada para tentar resolver o problema, para que a aflição passe, a nossa e a deles. Então esse é um tipo de conduta que a gente pode observar no dia a dia da vida. Então vamos começar fazendo alguns questionamentos. Um deles que eu queria colocar aqui, que me parece muito importante, é esse aqui.
por que eu vivo. Um outro questionamento que a gente pode fazer, parecido com esse, é: para que eu vivo? E um outro mais fácil, que todo mundo pode responder já, é: como eu vivo? Então, qualquer pessoa pode responder logo essa terceira pergunta. Na verdade, responder daqui para cá é muito mais difícil do que tentar responder daqui para lá, de baixo para cima. Porque como eu vivo é fácil. A gente começa a descrever a vida que a gente está levando, sem questionar as razões dessa vida. Então eu levanto de manhã cedo, faço a minha higiene natural, já tenho algumas responsabilidades que me cabem e vou cumpri-las. Se eu trabalho, vou para o trabalho. Se é uma pessoa que fica em casa e tem atividades em casa, já começa a organizar essas atividades e realizá-las. E passa-se o dia com as atividades do dia, que aparece pela vida de relação que a gente tem, pela vida cotidiana que cada um tem construído para si mesmo. Então, como eu vivo é um questionamento aparentemente fácil de responder, porque é uma resposta mais ou menos descritiva daquilo que tem sido a vida de cada um de nós. Para que eu vivo? Já é uma pergunta um pouco mais sofisticada, porque você tem que parar e pensar em objetivos. E claro, cada um tem os seus próprios objetivos, porque cada um sonha, cada um faz fantasias para a sua própria vida, faz projetos para a sua própria vida. É muito comum a gente perguntar a uma criança de 10, 12 anos, né, o que ele vai ser quando ele for adulto, para que ele está estudando, qual é o objetivo dele. Ele já tem um sonho. Eu quero estudar para ser engenheiro, quero estudar para ser craque em computador, para fazer muitas coisas. E cada pessoa sonha aquilo que acha que é importante para ela. Então, para que a gente vive? A gente normalmente busca uma resposta parando e pensando um pouco e perguntando para si próprio quais são os objetivos que tem na vida. Eu me lembro que quando eu passei no vestibular de engenharia, eu sou físico, mas eu passei no vestibular de engenharia primeiro, porque na cidade que eu vivia só tinha o curso de engenharia civil. Depois aqui criou o curso de física e eu fiz uma mudança de disciplina de interesse. Então eu me lembro que no trote, os veteranos pintaram a gente e tal, e a gente saiu com cartazes e tudo mais pela cidade. Eu me lembro que eu saí com um cartaz escrito assim: vou ser engenheiro para ganhar dinheiro. Que é um pouco dos objetivos da vida das criaturas. As criaturas querem um emprego, querem ganhar dinheiro, querem usar esse dinheiro em favor daquilo que eles acham que é importante para si mesmo. Então, para que eu vivo é uma coisa fácil também, até certo ponto, de responder quando a gente está buscando, nesses questionamentos, crescer de baixo para cima. Aí a gente esbarra no porquê eu vivo. Aí já começa a complicar. Não é? Às vezes, numa família, pais e filhos, quando estão discutindo e quando há pressões diversas, muitas vezes os filhos jogam no rosto dos pais a seguinte colocação: eu não pedi para nascer. Como se o nascimento daquele indivíduo fosse responsabilidade única dos pais. Quer dizer, os pais transaram e eles nasceram. Né? Então, muita gente não sabe responder por que eu vivo. Essa pergunta é muito mais difícil. Se a gente perguntar para uma pessoa que não tem coragem de pensar muito, por que eu vivo? Porque eu nasci. Essa é a resposta óbvia.
não é? E uma grande maioria de pessoas na superfície do nosso planeta vivem porque nasceram. E como nasceram e não entendem o que é a vida, também não tem coragem, né, de questionar por que eu não nasci. O que eu posso fazer com a minha vida, já que nasci, estou vivo? Posso tirar minha vida? Quer dizer, eu tenho opção do porquê eu vivo? É uma questão difícil, muito mais difícil. Não é? Então, se a gente começar a fazer questionamentos sobre isso, de cima para baixo, a coisa pode mudar muito, porque se nós entendemos por que a gente vive, o para quê e o como saem naturalmente. Então, a primeira pergunta que a gente devia ter feito é por que eu vivo? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos. Alguém já fez essa pergunta para si próprio? Levante a mão, por favor, quem já fez. Temos pensadores na nossa plateia. É muito bom isso. Por que eu vivo? Quando a gente esbarra na doutrina espírita e pega o livro dos Espíritos, a gente vai ver na capa do livro já o título, o Livro dos Espíritos, e lá escrito, né, uma filosofia espiritualista. Quer dizer, o que está contido no Livro dos Espíritos? Perguntas de fundamental importância e respostas tão importantes quanto as perguntas, colocadas de forma inteligente e organizada, de maneira tal que possa satisfazer os anseios das criaturas nos aspectos mais importantes dos questionamentos da própria realidade da vida. É muito interessante isso, quer dizer, o Livro dos Espíritos nos apresenta uma filosofia espiritualista, diferente da grande maioria das filosofias espiritualistas, porque ela é uma filosofia de pé no chão, voltada diretamente para o interesse do indivíduo como um ser espiritual permanente e que o coloca, se ele compreender tanto as perguntas quanto as respostas, o coloca numa posição confortável para responder todas essas perguntas. E é esse o esforço que os espíritos bondosos têm realizado para colocar em nossas mãos a compreensão clara do significado mais profundo da vida, para que a gente não tenha dificuldades em responder por que eu vivo. Porque às vezes a gente vive a vida de maneira suave, nada mais sério nos acontece e a gente vai sendo empurrado pelas consequências e pelas necessidades da própria vida. Vai vivendo por viver, mas uma vida sem grandes dificuldades. E por isso mesmo, nós dificilmente, nessas circunstâncias, quando tudo mais ou menos vai dando certo, dificilmente a gente questiona coisas. Porque elas vão ocorrendo de uma maneira tão suave quanto o escorrer de um rio num local mais ou menos tranquilo de inclinação suave. As águas correm mansamente. Mas é difícil, numa água parada, como por exemplo num lago, que parece tudo estacionado, de repente algo cai no meio, cria uma onda, uma perturbação, e aí suscita na gente o que foi que aconteceu ali. Um questionamento. Então, se na nossa vida a gente tiver uma vida assim como uma corredeira suave, mansa,
de um rio que desliza, a gente dificilmente ficará solicitado a fazer questionamentos de importância. Então é preciso, de vez em quando, encontrar uma turbulência pelo caminho. E a turbulência que nós encontramos pelo caminho são as dificuldades, os problemas que surgem. É muito comum isso. Quando aparece uma doença grave próximo da gente, a gente pergunta, mas por que aqui? Por que não foi no vizinho? Né? E quando ocorre no vizinho, a gente às vezes até fica penalizado, mas dificilmente pergunta, e se fosse na minha casa? A gente até costuma, né, usar de crendice, bate na madeira, não fala isso, não desperta a natureza. A gente tem medo de que algo que esteja dormindo, de repente acorde dentro do nosso lar. Quantas mães chegam às casas espíritas e de outras religiões, não é? Porque dos 4 filhos que tem, um morreu em tenra idade. E é muito comum as mães nessa circunstância, mais do que os pais, mas também ocorre com os pais, ficar tão sofrido com o ato, com essa experiência de uma criança muito jovem, muito ainda na fase infantil, voltar para a vida espiritual e os outros ficarem, e a gente ficar lamentando de maneira tão grande que a gente esquece que tem os outros. Nós acompanhamos alguns casos de pessoas assim, que não se conformavam em absoluto e que ainda mantêm nos seus lares o quarto daquela criança intacto, como se fosse um templo. Porque a pessoa não admite que porque eu vivo, existe também porque eu morro. Que essa é outra pergunta que nós fugimos dela. Por que a morte? O que representa a morte? Nós vimos na poesia mesmo, não é? A morte sendo colocada como uma coisa dramática, uma ocorrência de dificuldades terríveis para as criaturas. Então essa, apesar de a gente conviver com ela desde que a gente passou a existir, a gente não se conforma com a morte. E em muitas circunstâncias em que as nossas vidas são difíceis, o porquê eu vivo fica angustiante. E a gente desejaria, por falta de coragem, de entendimento, desejaria que não existisse. Minha vida é uma chatice, não sei por que eu vivo. As pessoas fazem esse tipo de questionamento diante do drama e da dificuldade em que a vida muitas vezes coloca para pessoas, desde às vezes o começo, dramas difíceis, terríveis. Há pessoas que já nascem com problemas graves e passam a vida inteira com problemas graves. Então, por que eu vivo? Como é que a gente pode responder esse questionamento? Não é? Parece difícil? A gente pode, que acredita em Deus, pode dizer, porque Deus me criou. Muito bem, então foi vontade de Deus, e vontade de Deus a gente não discute, não é? Mas se ele tivesse me perguntado antes de criar, poderia ser que eu não quisesse ser criado. Muitas pessoas dizem isso. Então a gente é vítima da vida nessas circunstâncias. Que é uma coisa terrível, ser vítima, né? De uma vontade que a gente não compreende, é nada agradável. Vocês podem observar, as crianças, quando a gente diz não para elas, reagem de forma angustiada, porque elas querem aquilo. E o não significa algo muito desagradável.
Então, a gente fazer uma coisa, estar numa situação que a gente não compreende e colocar uma resposta simplista como esta, porque Deus me criou, pura e simplesmente, sem nenhum adendo, sem nenhuma explicação adicional, é realmente difícil. Pode ser tão desagradável quanto se sentir vivo em condições que não gosta. Se a gente compreender melhor essa pergunta, e se a gente souber respondê-la com mais critério, pode ser uma coisa completamente diferente. Porque eu vivo, obviamente, em algum momento nós fomos criados, porque não existe autocriação. A gente não se cria. Porque se a gente se criasse, a gente podia decidir não se criar. Então, a gente está vivo já. Então, algo, não é, tem a capacidade de criar e nos criou. Agora, por quê? Por que ele nos criou? Por que eu vivo? O que significa a vida? Isso faz diferença. Do ponto de vista material, a vida biológica aparece pelo processo da reprodução. E depende do nível de vida na espécie de vida, o processo da procriação tem um papel diferente. No nosso caso, o nosso corpo físico é feito, essa estrutura biológica que nós utilizamos como recurso de nos mostrarmos vivos, é criado pela junção, pela fusão de uma meia célula estruturada do ponto de vista genético, com o núcleo de uma outra célula, que do ponto de vista genético representa uma meia célula, mas do ponto de vista biológico é uma célula mais complexa, porque ela tem um citoplasma, ela tem toda uma estrutura para permitir um processo de reprodução, uma vez que o seu grupo de cromossomas fique completado pela fusão do espermatozoide, do núcleo da célula, que é o espermatozoide, aí ela vira uma célula inteira e começa o processo de divisão celular. E nessa divisão celular, na estrutura cromossomática do nosso processo biológico, tem todas as informações necessárias para que seja dali constituído um organismo biológico complexo como o nosso, que vai, depois de alguns meses, né, de processo de divisão celular, que vai tomando diretrizes num processo muito intrincado, que a própria ciência ainda não conhece detalhes. A ciência estuda isso, investiga esse processo, e tem muitas informações já, mas faltam detalhes importantíssimos, como, por exemplo, por que, como se dá o processo de diferenciação celular de repente, e como essas células diferenciadas já se nucleiam para formar cada um dos nossos órgãos, e não se misturam para fazer coisas híbridas, complicadas, que poderiam representar anomalias. E estrutura, então, um corpo, né, que depois de sair do ventre da mãe ainda não está pronto completamente, mas tem todos os ingredientes para ficar pronto num processo natural de desenvolvimento. Então, só isso já é uma coisa espetacular do ponto de vista da natureza, não é? A gente fica admirado. Todas as mulheres que têm um processo de gestação e o acompanha com cuidado, fica realmente extremamente impressionado com o fato de dentro dela desenvolver uma nova vida. E os maridos atentos também. É realmente algo fantástico da natureza.
Então, um corpo biológico é feito dessa forma. Então, do ponto de vista material, a gente sabe responder, né? Porque o nosso corpo, né, está vivo, porque ele é gerado dessa forma. Mas a gente sabe e começa a ser questionado com coisas interessantíssimas quando a gente acompanha o caso de gêmeos univitelinos, que são clone um do outro, e, no entanto, são pessoas diferentes. A estrutura biológica é a mesma. Os ingredientes genéticos são absolutamente os mesmos. Porque de uma célula que se completa no processo da fusão do espermatozoide com o óvulo, essa célula vai se dividir no processo da divisão celular, daí duas células vão se desenvolver como dois corpos. Então, toda a informação genética é exatamente a mesma. No entanto, quando a gente encontra qualquer par de gêmeos univitelinos por aí, a gente vê que as pessoas são extremamente parecidas, mas a gente vai tomando a atenção e vai notando diferenças. E quando a gente conversa, a gente vê que elas são realmente diferentes. E quando a gente acompanha a vida dessas pessoas, a gente vê que elas são absolutamente diferentes. Tão diferentes quanto qualquer outras duas pessoas. E aí não há uma resposta biológica simples para isso. Porque a gente já sabe, né, questionando os valores espirituais, a gente sabe que cada corpo daquele é habitado por um espírito, é ocupado, é propriedade temporária, mas é propriedade de um espírito diferente do outro. E que, do ponto de vista genético, eles são idênticos, mas do ponto de vista fenotípico, isto é, quais os genes que vão ser colocados para funcionar, aí tem um ingrediente novo, que é a presença do espírito no processo da reencarnação. Então, por que eu vivo? Porque eu sou um ser espiritual, criado por Deus, e que tem uma finalidade importante no porquê eu vivo, que é tomar parte do processo criativo da natureza, impulsionado pela vontade divina. Então, a resposta não é simples. Estou vivo, eu vivo porque nasci. Eu vivo porque faço parte de um concerto extremamente complexo e fantástico de co-criar, co-participar de maneira efetiva e significativa e, portanto, importante no processo de tudo que existe. Quer dizer, cada indivíduo é um indivíduo que não está absolutamente isolado. Então, a resposta do porquê eu vivo implica também do porquê nós todos vivemos. Porque a minha vida não importa só para mim. Ela importa para todo um contexto de realidades à minha volta, na qual eu influencio e essa realidade me influencia em contrapartida. É um processo muito complicado, muito complexo, muito amplo, mas que desperta na gente, se a gente tiver atenção cuidadosa, interesses fabulosos, alegrias internas extremamente gratificantes. Quer dizer, o porquê eu vivo não é uma razão de sofrimento. É uma razão de alegria, de prazer, de bem-estar, mais do que qualquer coisa. Então, se a gente entende isso, o para quê fica fácil. Porque o para quê é uma realização para atingir um objetivo
lá na frente. Vou dar um exemplo disso para a gente ficar mais ou menos mais claro essas ideias. Imagine que a gente suba num cavalo tranquilo, manso, né, para a gente não levar tombo, e a gente pega uma vara e amarra uma espiga de milho na ponta da vara e põe na frente do cavalo. É óbvio que o cavalo que gosta de milho vai querer pegar a espiga de milho. Então ele vai correr, vai andar, vai se mover na direção do milho. Quem tem cavalo pode fazer essa experiência. A gente puxa um cavalo com milho na mão, se quiser. Então a gente pode levar o cavalo para onde a gente quer. Qual é o objetivo imediato do cavalo? É pegar a espiga de milho. E ele se move nessa direção. Ele não tem um objetivo maior, especialmente se ele estiver com fome. Ele vai se mover na tentativa de pegar a espiga de milho, que ele não vai conseguir imediatamente, porque ele, ao mover-se, não é? Ele vai empurrar o milho para frente, porque a gente está em cima dele, segurando a vara que tem o tamanho adequado. Então ele vai se mover. E se você for virando a espiga para um lado e para o outro, você vai fazer ele se mover na direção que você deseja. É uma experiência curiosa, mas muita gente vive assim, correndo atrás da espiga de milho. Parem um minuto e pensem se não é verdade. Porque o para quê nosso, às vezes, é tão imediatista que a gente esquece de que aquilo ali é uma fantasia. Que aquilo é uma fantasia para o cavalo. O milho é uma fantasia para o cavalo. Porque ele não vai pegar, a menos que a gente permita. Encolhendo a vara e deixando a espiga ficar ao alcance de sua boca. Fora isso, ele não vai pegar. Por mais que ele corra, por mais que ele se desespere. E nós vivemos assim, muitos de nós. Vivemos atrás da nossa espiga de milho. Cada um escolhe a que quer. Não é? A gente acha que a gente é livre. E escolhe a espiga de milho que nos escraviza. E a gente fica com esses objetivos imediatistas. Por isso, era aquela minha plaquinha. Vou ser engenheiro para ganhar dinheiro. A espiga de milho era isso. Era ganhar dinheiro. Quantas pessoas não fazem isso no dia a dia da vida? A grande maioria de nós. Esse problema escandaloso que nós estamos vivendo no nosso Brasil hoje, com toda essa confusão na politicagem suja e imunda feita pelas criaturas brasileiras que nós temos aí dirigindo o nosso país, e a gente não pode trocar um partido pelo outro e não pedir voto que é tudo igual, porque é feito de ser humano que não faz senão andar atrás da espiga de milho que estão colocando. É um exemplo claro dessa realidade. Criar uma estrutura de poder para poder usufruir dessa estrutura de poder enquanto puder. Então, não mede sacrifício, é uma fantasia. As pessoas fazem isso achando que nada vai ser descoberto. E vivem atrás disso. Vocês imaginem esse roubo fenomenal que teve lá no Nordeste agora, não é? 156 milhões de reais. Da ordem de 3 toneladas de notas de 50. 3 toneladas, 3 mil quilos. A gente vai ali na feira, compra 10 quilos de compra, já vem resmungando, não é? De carregar 10 quilos. Imagina quanto tempo esses ladrões gastaram para tirar o dinheiro lá de dentro, passando pelo buraco que eles fizeram, que é um buraco enorme, carregando 3 toneladas de dinheiro. E agora, o que eles vão fazer dessas 3 toneladas de dinheiro? Porque é óbvio que vai ser pego. Não tem jeito. Se tivesse roubado R$1.000, podia escapulir.
não é? Mas 156 milhões de reais já perderam quase a metade. Porque vai criar artifícios mais diversos para poder manter esse dinheiro e não vai conseguir. E é o que está acontecendo. Quem está acompanhando as notícias está vendo que eles estão correndo atrás de uma espiga de milho. Então, o para que a gente vive depende do porquê a gente vive. Qual é o propósito grandioso da vida? Porque em função disso a gente faz ou não fantasias da espiga de milho. Se o cavalo fosse inteligente, ele ia observar que era uma bobagem fazer aquilo. O que eu quero dizer é que muita gente vive como os cavalos. É verdade. Tem inteligência, mas não usa. Tem capacidade de fazer questionamentos, mas não usa. Vivem atrás do objeto imediato das ansiedades que criam para si mesmos. Quantas moças sofrem porque não arranjam um candidato a marido? Ficam angustiadas. É verdade. As novelas mostram isso, não é? A novela é um pouco de retrato da sociedade. Porque quem escreve as novelas, escreve inspirado em coisas do cotidiano. E é assim que a gente observa. Fazem negócios para conseguir o parceiro. Compra. Se tiver dinheiro, compra. Não é? Depois, o enredo, né, da compra que se faz cria o sofrimento como consequência. É outra vez a espiga de milho. A pessoa está correndo atrás da fantasia. A pessoa não foi capaz de levantar a cabeça e olhar uma meta lá na frente. A meta dela é imediata. É isso que a gente fala por aí, a pessoa só olha no seu umbigo. Eu acho que a pessoa não olha no umbigo. Porque, a menos das moças que usam roupinha por aqui, todos os umbigos estão escondidos. Não é? As pessoas olham para o pé. Tá certo? Não são capazes de levantar a cabeça. Estão olhando para a coisa imediata. Aquilo que está mais próximo dela, que são as pontas dos pés. No ato de caminhar. E vivem um dia atrás do outro, assim. Correndo atrás, como dizem eles, do prejuízo. Eu acho essa frase um horror. Eu corro atrás do lucro. Prejuízo eu deixo para trás. Porque correr atrás do prejuízo deve ser uma coisa angustiante. Não é? Mas é filosofia de vida. As pessoas criam uma filosofia rasteira de vida para si mesmo. Pequena. Constrói a sua fantasia como é o milho para o cavalo. Mas se a gente olha na frente, quer dizer, se a gente for o cavaleiro inteligente, a gente não vai ficar brincando com o cavalo. A gente, bom, já que o cavalo vai atrás da espiga de milho, eu vou levá-lo para aquele ponto que eu quero ir. Aí tem um objetivo. A pessoa que está em cima está pensando. Está buscando um objetivo diferente. Então, o para quê dele tem outro significado. Ele vai viver a vida, não é? Com aquele objetivo. Para quê? Eu preciso atingir aquele objetivo. E como eu vou viver? Construindo no dia a dia os recursos para atingir aquele objetivo. Então, o dia a dia dele não é um dia a dia repetitivo. Não tem rotina para quem vive assim. Porque cada dia tem que conseguir mais um pouco para poder atingir os objetivos que tem. A gente faz isso com coisas mais imediatas. Veja, por exemplo, os jovens, quando estão estudando para entrar no vestibular. Fazer o vestibular e entrar numa faculdade. Fazem isso. São capazes até de abrir mão das baladas. Porque passar no vestibular é uma coisa importante. E às vezes passa no vestibular mesmo.
E aí quebram a cara dentro da universidade. Porque pensa, entrei na universidade, agora não preciso fazer mais nada. É só esquentar o banco da escola, deixar passar 4 ou 5 anos e eu saio com diploma. Quando ele acorda, está no 2º ou 3º ano cheio de reprovações. Aí, em vez de 4 ou 5 anos que ia passar, vai passar 7, 8. Porque pensou fantasia. Correu atrás do milho. De novo. Porque não tem um objetivo a longo prazo, tem um objetivo imediato. E nós construímos objetivos imediatos. A vida humana está construída com objetivos imediatos. A maioria das criaturas vivem assim. Somos poucos as pessoas no mundo de 6,3 bilhões de pessoas encarnadas que pensamos numa vida diferente, onde o nosso objetivo não está aqui, mas está lá, na realidade espiritual. E todos nós estamos aqui à busca disso. Porque quando a dificuldade bate à nossa porta, ela não bate à nossa porta de graça. Tem uma razão por trás disso. É a canseira que dá no cavalo, coitado. Ele corre atrás do prejuízo ali, né? Do milho dele que não alcança nunca, vai indo, ele fica tão cansado que ele desiste do milho, não é? E arreia. Se coloca de 4 no chão de verdade, né? E não sai do lugar, porque perdeu o objetivo. Quantas criaturas entram no processo depressivo por essa razão? Porque agora eu não tenho mais o meu objetivo. O meu objetivo era imediato, eu não consigo ele, então não existe mais nada. A pessoa tem uma pobreza espiritual tal que ela não é capaz de refazer-se para pensar no objetivo mais grandioso. Então ela se entrega. É comum, muito comum. Isso é a doença do nosso século. Não é? O tal do estresse e como consequência, junto com o estresse, o estado de depressão, de desânimo, de melancolia, de tristeza, de falta de coragem para continuar, é a doença do nosso momento. Por quê? Porque nós construímos e absorvemos uma filosofia materialista para a vida. O nosso objetivo de viver é ter. Nós corremos atrás do ter. A gente quer tudo. Não é? A gente quer o carro zero. Não é? E é uma ilusão tão grande o carro zero, não é? Porque você entra dentro dele, dá a volta, não é mais zero. Já tem 1 quilômetro rodado. Não consegue ser zero nem 1 minuto. Mas a gente quer o carro zero. É fantasia. A gente cria fantasia na cabeça da gente. E a gente fica tão enjoado com o carro zero que se alguém encosta nele, a gente é capaz de brigar, porque o carro vale mais do que a pessoa. A gente briga com ela. Se arranhar, então, a gente fica fulo da vida. A gente é capaz até de fazer uma besteira. Já houve besteiras feitas, até de morte, por causa de bobagens desse tipo. Mas é assim que o ser humano tem agido. Então, se a gente tem um objetivo diferente, a gente sabe responder o porquê eu vivo, dentro do ponto de vista da realidade espiritual, o nosso para que a gente vive começa a ter um significado muito mais agradável e fantástico. Porque as dificuldades da vida, do momento, elas representam para nós oportunidades de exercitar em nós os recursos que vão nos fazer chegar àquele objetivo grandioso. É diferente. Eles não são mais obstáculos. As dificuldades deixam de ser obstáculos e passam a ser treinamentos. Aliás, é assim que se comporta um atleta. Não é? Um atleta de salto, por exemplo, o que ele faz? Aquilo que ele põe na frente para servir de medida para ele não é um obstáculo, é o limite que está colocado que ele precisa vencer.
O salto de altura, por exemplo, o salto de vara, eu acho o salto de vara uma coisa fantástica. Não sei como é que as pessoas conseguem fazer aquele exercício, que é lindo. Uma vareta tão fina daquela, a pessoa usa, arqueia ela com uma inteligência, com um treinamento especial para poder ganhar impulso e passar por cima de um limite colocado. Aquilo não é uma barreira, é um limite, é diferente. Barreira a gente não vai transpor, mas um limite a gente tenta. Se a gente consegue, a gente se enche de alegria. Se a gente não consegue, a gente sabe que tem que treinar mais. Funciona como estímulo. Então, as dificuldades da vida mudam de sentido nesse processo. Porque elas não são mais barreiras, elas são mecanismos de treinamento espiritual para cada um de nós. E o nosso para quê deixa de ser rasteiro. Se a gente não conseguir a primeira vez, não é frustração. Significa que tem que treinar mais, porque aquilo não é barreira, é limite. Você está em treinamento espiritual para vencer os seus limites. É um atleta da espiritualidade. Faz uma grande diferença. A filosofia é outra, não é mais rasteira. E aí, então, o nosso como eu vivo é um treinamento de todo dia, não tem problema nenhum. E deixa de ser rotina. Porque não repete a mesma coisa todos os dias, pura e simplesmente. Cada dia que a gente faz, tem um elan novo naquilo que a gente faz. Porque ele tem uma tintura espiritual diferente. A gente não pensa nisso, não é? A gente vive assim, vive por viver. Aliás, tem um filme, né, com esse nome, né? Viver por viver. Viver por viver é muito desagradável, porque a pessoa é marionete dos impulsos de momento. Ela vai aonde a onda vai e leva. Não tem motivo próprio. Isso acontece muito com a nossa juventude, infelizmente, porque ela não tem, né, esse tipo de orientação desde cedo para colocar nas mãos dessa juventude, que são espíritos em processo de desenvolvimento, os valores mais amplos, os objetivos lá adiante, né, do cavaleiro que, montado no cavalo, vê lá na frente. Diferentemente do cavalo, né, que está vendo ali o objetivo que está sendo guiado para ele. Vejam só, a humanidade, nós todos, temos sido trazidos desde a época da infância da humanidade até aqui pela lei de causa e efeito, que é justamente a lei da trombada. Tem funcionado para a gente como a lei da trombada, não é? A gente vai por aqui como se a gente fosse cego andando, pum, bate a cabeça que por aqui não pode, vira para o outro lado, vai, pum, bate aqui também não pode, vai para o outro lado, pum, bate também não pode, né? A lei de causa e efeito vai empurrando a gente e delineando caminhos, porque como a gente não gosta de sofrer, tudo aquilo que a gente descobre que ao fazer traz sofrimento, a gente vai mudando de comportamento. Sem uma noção maior dos objetivos vistos de cima para baixo. Mas agora não. Nós estamos em plena fase da realidade espiritual. A humanidade já está suficientemente madura para compreender outros objetivos, para olhar para frente e enxergar um objetivo novo, diferente. E decidir por conta própria seguir esse caminho, sem estar sendo levado para ele pelos trambolhões da vida. E o sofrimento faz parte desse contexto, né, da lei de causa e efeito. Ela que mostra para a gente, olha, fazer isso traz sofrimento. Você tem livre-arbítrio, decidiu fazer isso, mas isso te complicou a vida.
Não decida mais assim, decida de outra forma mais inteligente. Pense. Use as experiências que já teve para poder eliminar caminhos arriscados. Aí começa a fazer significado e a gente começa a ser dono da própria vida. Mas se a gente não sair da postura do cavalo que tem um milho amarrado na ponta da cabeça, nós vamos ficar andando em círculo, batendo cabeças aqui e ali com metas rasteiras. Nós já temos da ordem de 150 anos do Livro dos Espíritos conosco. Não é um tesouro de recursos que nos ajudam a entender por que a gente vive. Começar de baixo para cima nos leva a uma dificuldade, mas começar de cima para baixo muda significativamente a coisa. E nós estamos em condições de compreender, de fazer essa análise de cima para baixo. Para isso a gente precisa buscar os subsídios dos conhecimentos espirituais. Então a gente tem que estudar mesmo. Não é fazer leiturinha. Tá certo? Porque leiturinha a gente faz para enganar, é outra vez fantasia. Né? Tem pessoas que a gente conversa nas casas espíritas e diz assim, já li 200 livros espírita. E aí a gente pergunta, ótimo, e qual foi a mudança de comportamento que teve em você depois dessas leituras? Às vezes, se não teve nenhuma, não é? Passou por cima. Foi como se tivesse passado de avião por cima de uma região muito bonita. Não entrou em detalhes. Teve um panorama, uma vista panorâmica das coisas, mas não tem uma visão de conteúdo. Porque a gente só dá o que tem. E para ter, precisa adquirir, fazendo esforço próprio. Por isso é que é complicado, porque não tem jeito de fazer transferência. Não é porque se pudesse fazer transferência, certamente que o diretor espiritual nosso, que é o querido amigo Jesus, já teria transferido para nós, porque ele nos ama. Mas não pode. Ele não pôde transferir para Judas, que trabalhava com ele, para Pedro. Teve que deixar cada um deles aprenderem com a própria experiência de sofrimentos. A gente não imagina como deve ter sido doído para Pedro ter negado Jesus 3 vezes numa hora crucial. A gente fala na traição de Judas, mas a traição de Pedro é pior. Judas era mais pobre do que Pedro. Pedro era mais rico de recursos de sentimento, de recursos de conhecimento, né, de entendimento espiritual. Por isso convivia mais diretamente com Jesus. Judas, quando aproxima do colégio apostólico, a convite de Jesus, ele era um espírito ainda em turbulência. Ele tinha as dificuldades dele, interpretava o mundo do ponto de vista que a maioria de nós tem feito, do ponto de vista terreno. É a fantasia do milho. Quando ele, olhou para cima, era tarde demais, já estava comprometido. Fica tão desesperado que se mata. Foi essa a ação de Judas, que não é diferente de muitas situações que a gente encontra hoje. Mas Pedro é diferente. Né? E Pedro, a todo ponto, em todo instante, ele de boca, de boa intenção, estava dizendo a Jesus, dou minha vida por você. E na hora chave, nega Jesus 3 vezes. Se acovardou, traiu o mestre. Quando ele se dá conta que o galo canta e ele lembra das palavras de Jesus, que Jesus o havia advertido, ele chora que nem criança. Porque era uma criança espiritual, a gente também é assim.
Às vezes a gente põe os discípulos de Jesus num panorama tão distante de nós e não é verdade. Não é? Eles eram homens como nós somos, cheio de dificuldades ainda a vencer. A gente vê a lição do Bartolomeu e vê com clareza isso. Enquanto ele não compreende um objetivo espiritualizante, ele não se enche de bom ânimo para enfrentar as dificuldades colocadas pela sua própria família, pai e irmãos. Mas aí ele compreende, porque Jesus dá um ingrediente para ele e ele pensa, raciocina, conclui e começa a usar. E é isso que a gente tem que fazer. Se nós não nos dedicarmos à aquisição dos recursos do pensamento espiritualizante, a gente vai ficar andando de roda. A gente vem aqui, faz o tratamentozinho, melhora, estou ótimo. Sai para a vida, dá um pouco, quebra a cara de novo. E corre para o centro outra vez. Como se fosse o remédio Doril. Toda vez que tem dor de cabeça, toma. Né? Mas não cura a dor de cabeça. Quando a gente começa a entender isso, a gente sai do processo depressivo também. Porque a gente começa a olhar para dentro da gente, meu Deus do céu, por que eu vou ficar nesse estado de sentimento se eu sou uma criatura divina? Se o objetivo para o qual Deus me criou foi participar da vida com toda a beleza e a integral participação em tudo que é bonito, tudo que é harmônico, tudo que é lindo. A gente levanta a cabeça. Porque a gente não pensa mais que a gente, enganosamente, porque o cavalo sente isso quando ele está correndo atrás do milho. Ele tem força, ele é capaz de pegar o milho. Ele acha isso. Não é? A gente, com o nosso orgulho, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente compreende a realidade espiritual, a gente começa a aprender um pouco de humildade, que faz parte do processo de crescimento espiritual, cometer enganos. Então, eles não são dramáticos, porque quem erra com vontade de acertar, não erra, aprende. É outro conceito. É uma maneira completamente de ver a própria experiência de desagrado. Porque a gente comete erros. A gente ainda não é dono integral de si próprio. O nosso livre-arbítrio ainda não é sábio. Para ser sábio, precisa de muitas experimentações ainda. Nós estamos aprendendo, acordando para a realidade espiritual agora. Essa é a era da espiritualidade que a Terra está passando. Nós somos do mundo de provas e expiações em trânsito para um mundo de regeneração. E um mundo de regeneração se caracteriza pela capacidade de decisão de cada indivíduo que vive no mundo assim, de ir se recompondo na direção da harmonia com as leis espirituais que nos governam. Não é um mundo de regenerado. O mundo de regenerado é um mundo feliz. É uma categoria acima do mundo de regeneração. Né? Segundo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, é mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos, de espíritos angelicais, lá onde vive Jesus. Há muitos e muitos bilhões de anos. Né? Então, a nossa rota é uma rota de crescimento e faz parte do crescimento a experiência de aprendizado. Por isso a gente comete erros. Mas os erros não são pintados com o nosso orgulho mais, porque quando a gente pinta o nosso erro com orgulho, a gente não se perdoa e entra em depressão. Porque a gente se sente culpado e não merecedor de qualquer auxílio. Então a gente se auto-pune, se autodestrói, se fosse possível. Ao invés disso, fala assim, puxa, não devia ter feito isso. Mas por que eu agi assim? Aonde foi que eu descuidei?
começa a analisar, foi esse o ponto frágil, vou fortalecer aqui para não acontecer de novo. E dá um passo adiante. Em vez de sofrer, progride. Foi isso que Jesus quis dizer: reconcilia com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que não sejas julgados depois pela própria consciência, que é dura e não perdoa. Então, um pouco de filosofia hoje para a gente pensar. Cada um leva para sua casa, medita como quiser, aproveite como quiser. Se tiver dificuldade de responder esses questionamentos, com cuidado, pegue um livro dos Espíritos e estudem, até aprender. Busquem responder isso a contento para cada um. E para de correr atrás do milho. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Mais uma vez, querido Mestre, estamos aqui, reunidos em seu nome, buscando a ajuda do alto, buscando o conhecimento. Abençoe-nos, Mestre, nesta tarde, em todos os momentos das nossas vidas. Abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Abençoe esta casa que nos acolhe. Abençoe a todos que aqui vêm, seus trabalhadores, seus frequentadores. Abençoe, Mestre, a nossos irmãos que estão sofrendo dores físicas, dores morais, dores espirituais. Abençoe aqueles nossos irmãos que se encontram longe do conhecimento e da verdade, muitos dos quais nem ainda o conhecem. Abençoe nossos irmãos desviados do caminho pelo vício, pelas maldades e por tantas deficiências, Mestre. Que seu olhar bondoso possa abranger a todos, que a sua misericórdia possa alcançar a todos esses irmãos necessitados. Nós somos gratos, Mestre, por esta tarde de bênçãos, por esta tarde de tanto aprendizado. Nós somos gratos por estarmos aqui. Nós somos gratos por tudo que temos, pelas dores e sofrimentos que purificam os nossos espíritos. E hoje, de uma forma especial, nós somos gratos ao nosso irmão Otacílio. Que ele receba, mais uma vez, nosso carinho e receba do alto toda a luz a envolvê-lo, para que ele continue a nos ensinar, como faz sempre. Que o nosso agradecimento e o nosso carinho o envolvam. E assim nós nos unimos. Nos unimos à equipe espiritual que nos assiste, que se faz presente sempre, tornando possível a boa realização deste trabalho, a Jesus que nos assessora, que está conosco, que nos acompanha, e sobretudo agradecemos a Deus. E a forma que temos de agradecê-lo nesta tarde
é nos unindo, num só coração, num só pensamento, e voltados para o alto, dizer a Ele da nosso carinho e da nossa gratidão com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Querido Jesus, permaneça conosco, que possamos retornar aos nossos lares, levando a paz que aqui encontramos e todas as bênçãos que nos envolveram nesta tarde, que possamos distribuir tudo entre aqueles que nos cercam e que convivem conosco. Mas, Mestre, que sejamos dignos também da sua presença entre nós. Sê conosco sempre, querido amigo. Que assim seja.